Boa tarde a todos, nós somos os acadêmicos do Grupo 6 e vamos estar falando sobre Robert Koch. De nacionalidade alemã, ele nasceu no dia 11 de dezembro de 1843. Ele foi um médico microbiologista e pesquisador com grandes descobertas na área da saúde envolvendo os micro-organismos, tanto que ele é considerado como o pai da moderna medicina tropical e também da microbiologia. Ele sempre foi considerado um garoto prodígio, devido ao seu interesse em leituras e pesquisas científicas. Inicialmente, ele frequentou a escola primária, a Clausen Gymnasium, até os seus 19 anos, e a partir disso ele ingressou na Universidade de Göttingen, em 1862. A sua vontade de viajar ao mundo e explorar novos horizontes fez com que ele não trabalhasse em um local fixo. E no ano de 1910, no dia 27 de maio, ele veio a falecer por uma parada cardíaca. Durante seus anos de estudo e contribuições na área, o Koch ele descobriu o bacilo da tuberculose e também o agente do carbúnculo. Além disso, ele também teve relação com pesquisas que correlacionavam as variáveis, por exemplo, agentes bacterianos e a transmissão de doenças, e também a relação entre a higiene e epidemias. Para se ter uma ideia da sua importância, as suas teses elas são consideradas verdadeiros fundamentos para a microbiologia moderna, com grande impacto na melhora da expectativa de vida e saúde, não só da população alemã, mas também de todo o mundo. E um episódio muito marcante na vida de Koch, para a história dele, foi a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre 1870 e 1871, onde ele trabalhou como cirurgião e quando ele voltou para o seu país, ele assumiu a posição de médico oficial da cidade, que no caso era Poznań, na Polônia atual, que antigamente era a província alemã de Posen. E a partir daí ele começou então a estudar a biologia das bactérias. Bom, falando agora sobre suas principais contribuições. Bem, sem dúvida, a sua principal contribuição foi o Platê Technique, que é uma técnica que permite isolar culturas puras de bactérias em meio sólido ou semissólido. E foi justamente essa técnica que fez com que, em 30 de abril de 1876, ele demonstrasse o ciclo de vida do bacilo de Anthrax. Posteriormente, em 1882, Koch viesse a descobrir o bacilo da tuberculose. E em uma viagem que Koch fez ao Egito e à Índia, ele descobriu o agente causador da cólera. Na antiga Rodésia, que hoje se chama Zimbabue, dedicou-se ao estudo da peste bovina e da febre aftosa, e na Itália, no leste da África e na Indonésia, realizou pesquisas sobre a malária. Posteriormente, Koch veio a criar a Cátedra de Higiene em Berlim, que é uma posição alcançada pelos seus renomados feitos na área da saúde. Isso ocorreu pela sua fidelidade à saúde pública e na ideia de que a higiene era responsável pelo combate às bactérias. Koch também contribuiu significantemente com a microscopia, com a criação da técnica do óleo de imersão, que permite observar as bactérias 100 vezes mais próximas. Além disso, durante seus últimos anos de vida, Koch concluiu que o bacilo que causa a tuberculose humana e a bovina, né, não são idênticos. Em relação às suas curiosidades, nós vamos ter o Prêmio Nobel de Medicina em 1905. Esse prêmio ele se deu pela sua descoberta em relação ao bacilo da tuberculose. Uma outra curiosidade que ocorreu antes do seu agraciamento com o Prêmio Nobel em 1905 foi a sua tentativa frustrada da criação de uma medicação para a tuberculose, que mostrou ser ineficaz. E para finalizar, né, uma outra curiosidade é em relação à sua rivalidade com Louis Pasteur, que contribuiu muito com o avanço da microbiologia, pois ele se destacava em diversos trabalhos e criava diversas teorias, como a teoria microbiana da fermentação. Outra contribuição importante de Koch são os postulados. O primeiro postulado diz que toda doença é causada por uma bactéria. Já em relação ao segundo postulado, ele fala sobre as bactérias causadoras da doença, que podem ser cultivadas e isoladas de dentro do organismo para serem estudadas. O terceiro diz que se a bactéria isolada for inoculada dentro de um organismo saudável, ele manifestará sintomas da doença. E o quarto e último postulado diz que quando esse organismo apresentar sintomas da doença,
poderá se isolar de dentro do sangue dele as bactérias causadoras da doença. Então, mesmo trazendo tantos avanços, os postulados de Koch apresentam algumas limitações. A primeira delas é que nem todas as doenças do mundo são causadas por bactérias, então existem doenças que possuem outras origens. Já a segunda limitação é que nem todos os micro-organismos são cultiváveis. Isso é porque alguns precisam de condições muito específicas que são muito difíceis de serem reproduzidas dentro de laboratório, imitando seu cultivo. Já a terceira limitação é que algumas pessoas podem carregar patógenos da doença sem apresentar sintomas. Por exemplo, muitas pessoas carregam doenças que não se manifestam porque as condições para que essa doença se manifeste não estão presentes dentro do corpo delas. Já a quarta limitação é que algumas pessoas são naturalmente imunes à doença, mas como Robert Koch não conhecia muito sobre o sistema imunológico, como é conhecido atualmente, ele não sabia da existência dos anticorpos e o sistema de proteção do corpo. Então esse detalhe ficou meio que fora de suas análises. A quinta limitação diz que certas doenças só se manifestam quando a pessoa estiver com a imunidade baixa. Então, ela pode carregar o patógeno por sua vida inteira, e daí só vai manifestar os sintomas quando o sistema imunológico ficar fraco demais para controlar a população dele. O Instituto Robert Koch é uma agência do governo federal da Alemanha e um instituto de pesquisa responsável pelo controle e prevenção de doenças, e o instituto é subordinado ao Ministério da Saúde alemão. Foi fundado em 1891, levando o nome de seu fundador e primeiro diretor. O Instituto Robert Koch é um centro global de saúde. O instituto coopera estreitamente com países parceiros e instituições de todo o mundo para investigar patógenos, combater surtos, fornecer diagnósticos confiáveis, treinar funcionários e muito mais. Para a atualidade, as suas contribuições têm importância até os dias de hoje, como, por exemplo, o próprio Instituto Robert Koch, que atualmente realiza o monitoramento de saúde de todo o país, inclusive na atual pandemia de Covid-19. Foi Koch quem descobriu pequenas bactérias, tais como o agente bacteriano, causador do carbúnculo, tuberculose, e com os dados coletados, os cientistas do Instituto conduzem pesquisas em epidemiologia de doenças infecciosas, bem como projetos de vigilância sentinela e apoiam os estados federais nas investigações de surtos. Bom, nosso grupo agradece a atenção de todos.